queria dar boas-vindas a todos aqui para o nosso evento, né? O evento da Flow. Então, em meu nome e em nome da Lúcia, minha sócia, não sei se ela está aqui já, nós queremos agradecê-los pela presença e agradecer principalmente aqui os nossos convidados de hoje. É um prazer enorme estar com vocês, Andréia, David, Pedro, e poder falar de um assunto que é tão importante quanto diversidade, equidade, inclusão. Eu acho que aqui é muito mais um bate-papo. Então, vou pedir para vocês que fiquem super à vontade para digitar as perguntas que vocês tenham. Não é um monólogo, muito pelo contrário, né? Aqui não é só para os nossos convidados falarem. Vou pedir para vocês colocarem no mudo, né? E irem digitando perguntas que vocês tenham, porque assim a gente não interrompe. Renata, você está no mudo. Então, desde o início, Pedro? Que ótimo. Só o finalzinho. Só o finalzinho. Não preciso dar boas-vindas, tudo de novo. Não. Que bom. Então, tá bom. Lu, que bom que você está aqui. Eu estou dando boas-vindas em nosso nome, né? Em nome meu e da Lúcia, para todos que nos assistem aqui, principalmente para os nossos convidados. Vou abrir esse bate-papo apresentando. Então, apresentando primeiro a Andréia. A Andréia é diretora de Recursos Humanos para a América Latina, da Lenovo e da Motorola. Tive um enorme prazer de colocar a Andréia lá 10 anos atrás, né, Andréia? A gente tem que comemorar isso juntas, ó. Tem que fazer um brinde. Verdade. Obrigada, viu, Andréia, pela sua presença. Eu que agradeço. O Davis tem mais de 30 anos, Davis, de mercado financeiro, né? E aí fez uma grande mudança na carreira, depois de atuar em JP Morgan, Credit Suisse, Citibank, Itaú, montou a consultoria dele, né? Que é a Conduru. Ele é também especialista em governança, em ética, diversidade e inclusão, e é um grande conhecedor do assunto. Davis, obrigada pela sua presença. Muito obrigado, estou muito feliz, estou vendo alguns rostinhos conhecidos aqui, vi a Lúcia que passou por aqui também, um prazer aqui, a Lúcia ali, ó, um prazer Pedro, prazer Andréia, muito obrigado pelo convite. Estou muito, muito feliz, muito feliz. E o Pedro, sim, estava em ordem alfabética aqui, né? O Pedro, ele é diretor de RH da Sanofi, teve grandes empresas, né, também na sua carreira, e eu acho que é muito importante citar que ele é membro do Center of Expertise de Diversidade, Equidade e Inclusão da Sanofi, que é um centro de excelência global, de expertise global. Ele é membro desse centro, e também embaixador da Liga Labora, aí no etarismo, que ele vai falar um pouquinho mais para frente. Obrigada, Pedro, pela sua presença. Obrigado a você, Renata, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Davis, com o André, contigo, para a gente trocar ideia, né? Aprender junto, crescer junto. Isso que é bacana, é legal. Muito feliz também. Muito obrigado. Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, eu vou abrir esse painel fazendo a primeira pergunta para o Davis. Né, Davis, eu queria que você abrisse para a gente falando um pouco de conceito, né? Então, qual que é o conceito de diversidade? Acho que a gente pode trazer também equidade e inclusão. Olha, esse é um tema muito, muito rico para mim. Eu trabalhei muito tempo. Você falou 30 anos de mercado, mas assim, eu estou com 40 anos de mercado, 43 agora, porque eu estou aposentado, eu tenho bastante cabelo branco. Talvez nessa turma toda aqui, talvez seja o que tem mais cabelo branco. Então, já fiz muita coisa na vida. A gente vai falar um pouco de etarismo também depois, né, Pedro? Então, eu estou aqui com... Não parece, porque as pessoas que são negras não demonstram a idade que têm, né? Mas eu fiz 60 anos agora em janeiro, eu sei que não parece, mas eu já estou com 60, então eu estou aqui com um corpinho de 59
mas com uma cabeça de 40. Então, tenho muita coisa para fazer, adoro o que eu faço. Montei minha consultoria há 5 anos, agora em maio a gente completa 5 anos com a Conduru. A Conduru é, como a Renata falou, né, uma consultoria de ética, porque eu tenho uma ética muito forte, eu trabalhei muito tempo com ética corporativa, ética, diversidade e inclusão, sou coach também, enfim, mentor. E assim, depois eu vou provocar um pouco o Pedro, que o ano passado, não sei por quê, Pedro, a Forbes me colocou como um dos 10 com 50 a mais que se reinventaram na carreira. Então, isso daí para mim foi um orgulho danado, porque eu não sabia que eu ia participar disso e acabei aparecendo como um dos 10 um dos 10 com mais de 50 anos que se reinventaram. Mas aqui, enfim, a diversidade é um tema. A gente vai debater disso aqui 2, 3 horas, né? Que eu acho que a gente marcou de bate-papo. Então, assim, diversidade e inclusão é um tema riquíssimo, riquíssimo. Que para mim, eu acho, eu começo dizendo que todos nós somos diversos, né? A gente é assim parecidos em vários aspectos. Além do mais, todos nós temos sangue vermelho e todos nós somos seres humanos. Eu sou negro, eu nasci negro, eu sou negro e eu vou morrer negro. Então, a gente precisa entender que, além disso, a diversidade ela trata também sobre quais são as dificuldades da minoria. Aqui eu falo minoria, não falando dos que têm numericamente números menores, mas minorias ou minorizados, como a gente fala também, sejam negros, mulheres, PCDs, pessoas LGBTQIA+, maduros, obesos, gordos, né? Enfim, qualquer um desses passa simplesmente por ser quem a gente é. A diversidade é isso, é sobre a gente pertencer a cada grupo que nós estamos inseridos. Isso é diversidade. Aí eu queria que alguns de vocês, ou que vocês pensassem comigo, quantos médicos, médicas, dentistas, negros vocês conhecem? Vocês têm algum médico negro? Vocês têm alguma médica negra? Um dentista negro? Um psicólogo negro? Então, quantas mulheres também vocês conhecem que são juízas? Quantos PCDs estão em C-level nas empresas? Então, tudo isso, a gente precisa pensar um pouco. Eu gosto muito de fazer aquele teste do pescoço, aquele teste da gente olhar para o lado e perceber se a diversidade está perto da gente. Né? Olha para um lado, olha para o outro, olha para cima. A gente tem o diverso. Né? O diverso na nossa família, o diverso na nossa sociedade, o diverso na nossa empresa. Eu acho que isso, para mim, é diversidade. E a gente pode falar muito também depois sobre a importância da diversidade. E eu gosto muito de falar que não é difícil fazer diversidade. Porque, dependendo do tamanho da empresa, você pode chegar para uma consultoria e pedir assim, olha, eu estou precisando de 10 negros, 10 PCDs, 10 homens trans, 10 mulheres trans. Em 2 meses, 3 meses, você tem essas pessoas. Mas como é que você vai incluí-las? Porque primeiro você precisa preparar a empresa. Depois você precisa preparar as pessoas que estão chegando. De que forma? Acolhimento. A gente precisa acolher as pessoas que estão chegando. E eu sou um defensor, assim, a ferro e fogo da mentoria. Então, quando essas pessoas chegam, elas precisam ter alguém, precisa ter um mentor, alguém que segure na mão por um tempo para mostrar os caminhos e tudo mais. Porque eu já tive situações que, quando eu chegava, eu olhava para o lado, não tinha nenhum negro, eu olhava para cima, não tinha nenhum, eu olhava mais para cima, menos ainda, e se a gente não trata isso com essa seriedade, as pessoas não ficam. Então, para mim, a diversidade é isso, tá? A diversidade é você, além de pensar que, sim, ela traz dinheiro, tem dinheiro em cima da mesa, você traz criatividade para a empresa, você traz o crítico, você traz tudo isso, mas eu acho que, além de tudo isso, a diversidade, fazer diversidade é fazer o que é certo. Só isso. Eu poderia traduzir nessa única palavra, nessa única frase. É fazer o que é certo. Perfeito, Davis. Eu queria pedir para o Pedro falar um pouco do conceito de equidade, porque nós conversamos um pouco ontem, Pedro. Eu acho que você trouxe coisas interessantes para compartilhar aqui no grupo. Legal, legal. Não, Davis,
estamos junto nessa do etarismo, né? Estou com 57, quase 58, então estamos nessa luta juntos, né? Vamos em frente. Não parece, tá? Mas eu falo com muito orgulho, né? Porque, na verdade, bom, pegando um gancho no que o David falou, né? Eu sou super mainstream, né? Eu sou homem, cisgênero, né? Heterossexual, branco, classe média. Então, durante toda a minha vida, eu carreguei todos os privilégios possíveis e eu não me dava conta desses privilégios. Eu não tinha consciência de quão privilegiado era, até que, exatamente pela questão da idade, eu comecei a perceber como, né, vítima do etarismo, né? E etarismo não é só contra pessoas de 50 a mais, né? O etarismo é contra qualquer pessoa por ter a idade que tem, pode ser pelos mais jovens também. É claro que no mercado de trabalho isso se materializa com as pessoas 50 a mais, né? Mas foi aí que eu comecei a perceber o quanto, aí respondendo o que você falou, Renata, da equidade, porque se eu tenho todos esses privilégios e eu penso na diversidade, mas não penso que as pessoas saem, né, começam o seu percurso de pontos diferentes, já saem muitas vezes em desvantagem, e eu falo, não, eu vou ter um processo de recrutamento, por exemplo, em RH, né? Eu sou responsável por RH, então é inevitável falar de RH, onde não, eu não vou ter nenhum tipo de posição afirmativa, um processo de seleção afirmativo. Eu vou estar perpetuando, ou pelo menos vou estar atrasando muito correções históricas que precisam ser feitas. Porque se eu coloco todo mundo exatamente na mesma situação, não reconhecendo essas diferenças, ou não reconhecendo os privilégios que alguns grupos que não são os minorizados têm, eu não vou estar sendo protagonista da equidade. A equidade é tratar diferentes de forma diferente, mas que todos tenham a mesma oportunidade. Então, quando eu faço, por exemplo, uma posição afirmativa, né, e eu falo, eu vou fazer um programa, né, que agora já temos bons exemplos, um programa de trainees ou de estágio, ou uma vaga específica para pessoas negras, pretas e pardas. É uma forma de exercer a equidade, eu estou dando uma forma de reparar uma desvantagem histórica, vamos dizer assim, né? O que David falou é muito importante, a gente não muda a realidade se a gente não for intencional nessa mudança, né? Eu vou dar um outro exemplo que a gente até conversou outro dia sobre licença parental neutra de gênero, né? Para fugir um pouco do aspecto de raça. Há 2 anos atrás a gente adotou, né, homens e mulheres têm até 6 meses de licença paternidade ou parental, como a gente chamou. Isso levou a uma revisão do papel do homem na sociedade, né, dentro de casa, porque a gente, depois pode falar mais disso, a gente parou em 50% de adoção hoje, depois de 2 anos. A gente estacionou e está com muita dificuldade de evoluir para mais 50% de adoção pelos homens, porque os homens não estão conscientes do seu próprio papel dentro da família. Acho, não, eu não preciso tirar licença porque não é meu papel. Mas a equidade também tem de falar homens e mulheres com as mesmas responsabilidades, com os mesmos direitos, mas as mesmas responsabilidades também. Então, a questão da equidade passa muito, de novo, para fechar, com relação a você dar para as pessoas diferentes condições de exercer essa diferença e terem as mesmas oportunidades a partir de um local diferente, né? E lugar de fala, que é um tema muito polêmico, né? Todos temos. É diferente o lugar de fala, o meu, o seu, do Davis, do André, é diferente, mas da onde a gente está falando é aonde a gente quer chegar, né? Eu gostaria de pedir para vocês, e aí talvez começar com a Andrea, falando um pouco das práticas, né, que vocês têm visto e que vocês têm usado nas organizações em que vocês estão e que tem trazido um resultado importante, né? Porque a gente sabe que a diversidade, ela traz, como o Pedro acho que falou no início, traz engajamento, traz orgulho em pertencer, traz um resultado financeiro, né, para a empresa, traz até no momento de recrutar, de selecionar pessoas e atrair pessoas, eu que trabalho com isso, vejo o quanto, inclusive no nível alto executivo, quanto as pessoas perguntam, né, os valores da organização. Então, se a empresa realmente trabalha com diversidade, se ela se engaja nisso. Então, a gente sabe que tudo isso é valor. Mas aqui a gente tem um público diverso nos assistindo. E um público que não necessariamente está em grandes organizações, alguns sim, outros não, em grandes multinacionais.
Então, eu gostaria de ouvir um pouco, Andréia, Pedro e depois o Davis, que atende empresas de diversos portes, nacionalidades, enfim, o que vocês vêm implementando nas empresas que vem trazendo um resultado importante? Tá certo, então deixa eu começar aqui, Renata. Boa noite a todos. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa multinacional, numa empresa grande, como o Pedro falou, às vezes a gente não se dá conta dos privilégios que a gente tem, mas um dos privilégios que eu acredito que eu tenha é de poder trabalhar numa empresa multinacional que tem em seus valores, em sua cultura, essa questão da diversidade e da inclusão de uma forma bastante forte, bastante enraigada, né? A organização hoje entende que esse tema da diversidade, da equidade, da inclusão é uma questão central e ela está totalmente relacionada ao respeito pelo ser humano. Né? Então, todas as práticas nossas de recursos humanos hoje, elas passam pela questão do respeito às diferenças, né, as visões diversas, as realidades diferentes que cada pessoa carrega, e o quão rico isso é quando a gente consegue trazer essa pluralidade para dentro da organização, porque a partir daí a gente pode proporcionar melhores produtos, melhores serviços, melhores soluções para os nossos clientes, e aí a roda gira, né? Como o Davis falou, também passa por dinheiro, a gente também está falando de dinheiro nessa mesa, porque essa vantagem competitiva traz a atenção dos investidores, a gente atende às normas, por exemplo, de ESG, né? Environmental and Social Governance, mas o que faz essa roda realmente girar, pelo olhar que a gente tem hoje na empresa, na Lenovo, Motorola, onde eu estou, é essa questão do respeito, né? E aí a gente tem vários programas interessantes, acho que eu posso compartilhar alguns do que a gente vem fazendo aqui internamente. Eu queria comentar essa questão da nossa área de aquisição de talentos, de recrutamento e seleção, onde a gente busca, na medida do possível, essa questão da quebra dos preconceitos, né? Que em inglês a gente chama de bias, e aí quando a gente traduz para o português, é muito essa questão do preconceito mesmo, dos vieses, muitas vezes até inconscientes que a gente tem, quando a gente está entrevistando uma pessoa que não tem a mesma bagagem ou não tem o mesmo aspecto, tem um cabelo diferente, enfim, qualquer coisa que possa acender uma luz, como garantir que a gente tem essa isenção, tem essa neutralidade e realmente possa trazer para a empresa pessoas que são competentes, que têm capacidade, muitas vezes não tem nem o perfil que a gente precisa técnico, mas você percebe toda a potencialidade de desenvolvimento depois daquele profissional. Então, hoje no nosso quadro a gente conta com transexuais, com talentos que vêm de comunidade LGBTQIA+, diferentes idades. A gente não tem um programa específico para talentos 60+, mas, por outro lado, a gente também não tem nenhum filtro com relação à idade. Né? E aí até, Renata, se eu puder me estender mais um pouquinho aqui, eu queria compartilhar com vocês que no ano passado, no meio da pandemia, a gente teve uma oportunidade, uma posição de gerente, e no fim da etapa, como era uma posição de uma gerência um pouco mais alta, com uma certa relevância, o impacto para a organização pela função, teria uma etapa final de entrevista com o presidente da empresa e comigo, que ocupa a posição de diretora de RH. E a gente abriu a câmera para fazer entrevista por vídeo e a moça, uma senhora aí de uma faixa de uns 45 anos mais ou menos, ela se emocionou muito logo no começo da entrevista e ela abriu para a gente que ela teve um período sabático, a gente via pelo currículo dela que a última experiência dela tinha sido aí há uns 4, 5 anos e ela explicou para a gente que esse período sabático foi por conta de uma decisão dela de adotar 2 crianças maiores e ela se permitiu parar para focar nas crianças e que ela tinha um receio e uma preocupação muito grande de não conseguir se empregar mais depois disso, pela idade dela e por essa lacuna que se abriu no currículo e que ela ficou muito surpresa, porque em nenhum momento durante as etapas do processo seletivo foi questionada para ela essa questão da idade ou mesmo esse intervalo de 4, 5 anos, e o foco das entrevistas foi realmente nas competências, na experiência, o que ela já tinha feito, e ela realmente se emocionou, ela chorou, e aquilo me tocou muito, porque a gente às vezes não se dá conta, né, como uma prática de você realmente focar naquilo que importa,
toca o outro lado, que muitas vezes tem esses vieses e às vezes a pessoa até se auto-exclui por já carregar com ela uma bagagem de que, puxa vida, pela minha idade, pelo meu tempo de lacuna, eu já não me emprego mais e não sei, mas é um pouco aqui da experiência com essa parte de recrutamento e seleção que eu achei interessante compartilhar. Muito bom, André, é verdade. Eu lido com isso todos os dias também, e as pessoas talvez mostrem, né, para a consultoria alguma coisa que não mostram para as empresas. E eles têm esse receio bastante, né? As mulheres que deram esse ato. Até o Pedro comentou ontem um programa muito interessante que eles estão fazendo na Sanofi, que eu acho que você pode trazer para a gente também, Pedro, que é abrir posições para esse público, né? É isso sim. Esse é um das descobertas que a gente fez recentemente, né? Esse programa chama Agora Somos Mais, é específico para mulheres negras que fizeram o hiato na carreira e que estão retornando ao mercado de trabalho, porque decidiram em algum momento fazer uma pausa para cuidar da família, né? Então aí a gente está falando de interseccionalidade, a gente está falando de mulheres que fizeram uma pausa e mulheres negras, né? Porque nós, na verdade, nós somos muitos, né? Aliás, 50 a mais, né? Eu vou deixar aqui de vez em quando a bandeira dos 50 a mais. Os 50 a mais são de todas as cores, de todas as raças, né? De todos os gêneros, de todas as orientações sexuais. A gente sabe que a gente não deixa de ser quem a gente é quando, né, passa dos 50. Mas esse programa é um programa novo, a gente lançou agora esse mês, né? A gente ainda vai colher os resultados, mas ele partiu exatamente daquela da intenção nossa de evoluir na licença parental que eu falei, da licença parental neutra de gênero, né? A gente começou em janeiro de 2020, aqui no Brasil e na América Latina, e avançamos durante 2 anos e estacionamos em 49,5%, número preciso, 50% de adoção dos homens, né, de uma licença estendida. Os outros 4% ficam nos 20 dias, que é o que a gente sempre ofereceu. E aí, perguntando para as pessoas, foi exatamente essa a conclusão. Uma parte dos homens dizia, não, eu tenho medo, que a gente já imaginava, né, o medo de não ser promovido, de não ter a posição quando voltar, né, de perder o emprego, aqueles medos que as mulheres sentiam, que os homens chamavam de mimimi, né, mimimi é a dor que dói no outro ou na outra, né? Mas o que eu não imaginava era esse medo, na verdade não o medo, mas a falta de consciência do papel, na revisão da masculinidade, do que é o papel do homem na família, né? Porque a gente sempre dizia, olha, é muito importante que a família esteja unida, e a política serve para casais homoafetivos, para crianças adotadas, para qualquer tipo de família, porque o importante é a família estar presente nos primeiros anos, né, do filho ou da filha que chega. Mas falando de mais algumas coisas que eu acho bacana, e pegando o gancho no que a Andrea falou, assim, quando a gente organiza em 3 grandes blocos, né? Um bloco que eu chamo que é o bloco de refletir, que é a gente refletir a sociedade que a gente está, seja no Brasil, no Japão, na França, né? Companhia francesa, né? Nos Estados Unidos, onde quer que seja. Que são coisas muito simples, às vezes, a gente pode fazer. Anonimizar currículo. A gente, depois que anonimizou o currículo, tira idade, tira a faculdade, se é que tem faculdade, né? A gente tira esse dado, tira essa informação, data de graduação. Isso já fez movimentar, porque você elimina primeiro, naquelas fases iniciais, gestores que querem faculdade de primeira linha, ou querem uma certa idade ou um certo gênero. Isso já contribuiu muito. A gente abriu bancos de dados de posições evergreen, que estão sempre abertas, né, para talentos transgêneros, para pessoas 50 a mais, para pessoas negras, isso também, e para pessoas com deficiência, isso também fez com que o nosso banco de dados começasse a ficar um pouquinho mais nutrido, né, um pouquinho mais forte em termos de currículo. Esse programa Somos Mais, isso tudo no bucket de refletir, que é olhar e ter dentro da companhia o que tem fora. Agora, um outro bucket, um outro grupo de ações é ação que a gente chama de liberar o potencial das pessoas, né? Como é que a gente faz isso? Então, por exemplo, a gente foi para People Analytics, que dentro de RH, né, a gente está falando com muitas pessoas de RH, e como é que a gente faz isso, que é super difícil, né? Como é que a gente mede? E a gente pegou o recorte de gênero, por exemplo, e foi olhar desde o recrutamento até a promoção, olhando o salário, para ver se tinha diferenças de salário por nível, né? E fizemos descobertas fenomenais no nível de
granularidade que o People Analytics permitia, né? Agora, esse mês, a gente vai fazer com outro recorte, O de gênero já foi super rico de insights. Descobri, por exemplo, que a gente não tinha diferenças dentro da companhia de salário por gênero, homem e mulher, por um determinado nível, mas a gente estava importando a diferença de salário, porque na oferta, como a gente fazia a oferta em função do salário atual das pessoas, a gente trazia diferença de gênero para dentro da companhia e depois demorava anos corrigindo isso. Então, a gente deixou de fazer a oferta baseada no salário da candidata ou do candidato. A gente olha a nossa curva interna. Não importa se vai dar um aumento maior para a mulher do que para o homem, porque o importante é que a gente não importe, né, um problema que a gente já não tinha mais dentro da companhia. Isso foi uma descoberta só com People Analytics e no nível de granularidade, né? E o terceiro bucket é como que a gente transforma a realidade, transforma a sociedade, né? Então, por exemplo, o Procurement está fazendo um programa já há mais de um ano muito bacana de dar pontos a mais para fornecedores que reflitam algum tipo de diversidade, ou que sejam propriedade de mulheres, ou que sejam fornecedores de periferia, ou que sejam propriedade de pessoas negras. Isso dá uma condição de fornecer para a Sanofi de forma preferencial, né? Então, assim, ou assinar os diferentes pactos que a gente já assinou, né? Mulher 360, empresas LGBTQIA+, reis, a gente é signatário de todos esses ONU, Pacto pela Equidade Racial da ONU. Isso a gente também acaba aprendendo muito, né? Porque a gente acaba aprendendo com quem faz melhor do que a gente, né? Porque nesses pactos a gente está em fóruns onde a gente aprende as boas práticas do mercado. Então, assim, refletir, liberar o potencial e transformar a sociedade. Quando a gente começou a organizar as nossas ações nesses 3 baldes, assim, ficou mais fácil a gente ver o que estava faltando fazer. Perfeito. Pedro, eu acho que você, Andréa, trouxeram alguns exemplos, né, que são muito ricos, e sei que a Andréa tem outros exemplos que ela poderia trazer também, mas eu queria ouvir um pouco do Davis. Davis, você trabalha com organizações diversas, né? Quer dizer, e aí eu vejo, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente o que você tem visto, o que você também já conseguiu implementar via Conduru, ou como é que você tem visto isso até em empresas menores, empresas que às vezes não têm orçamento, né, para dar, por exemplo, uma licença paternidade e também maternidade, né, então uma licença parental dá para os dois, né, como é que faz isso? Enfim, o que você poderia trazer para a gente de exemplo? Eu acho que você trouxe um ponto importante, que tem empresas de todo tamanho, tá? Nós temos uma empresa que é cliente nossa, que tem 30 mil colaboradores, e eu tenho empresas que são clientes que têm 50 colaboradores. Então, a vida de consultor não é fácil, porque não é que eles não têm, eventualmente, recursos para tocar esse projeto lá. Eles não têm recursos para contratar uma consultoria. Então, então já fica difícil, né? Porque depois de muito tempo trabalhando no mercado financeiro e como executivo e como empregado, eu passo a ser consultor. Então, eu tenho que me adequar também às necessidades da empresa. Então, você trouxe um ponto bem interessante, que tem empresas que hoje estão tratando a diversidade e inclusão de uma forma muito séria, de uma forma genuína. Algumas poucas estão tratando de uma forma para aparecer bem na foto só, sabe? Para aparecer bem no relatório anual, no relatório de sustentabilidade, no relatório integrado, mas isso é vida curta, porque na primeira crise elas vão precisar de ajuda, porque atualmente as crises, elas não estão no cafezinho, elas vão para as redes sociais. Então, quando elas chegarem numa crise, elas vão precisar de ajuda, e às vezes pode ser tarde, porque a reputação da empresa pode ir embora. Eu tenho assim inúmeros exemplos, porque felizmente eu estou trabalhando com várias empresas de todo tipo, empresa de comunicação, de saúde, empresa de bancos, né? Porque eu tenho uma formação, eu tenho uma experiência de bancos, estou trabalhando com bancos e tal. Então, teve uma live que eu fiz uma vez com o CEO da empresa, e tinha mais ou menos umas 2.000 pessoas nessa live, e eu cheguei para eles, como eu deveria ter feito hoje, eu não fiz. Eu fiz assim, bom dia a todos, bom dia a todas e bom dia a todas. Foi o meu cumprimento. E eu não fiz isso hoje aqui, tá? Eu deveria ter feito. Aí eu fiz a live, terminou a live, o senhor chegou para mim e falou assim, eu nunca vou conseguir falar isso. Eu nunca vou conseguir falar todos. Eu falei assim, tudo bem, você não precisa falar. Você não precisa falar neste momento. Mas o mundo mudou.
o mundo está mudando. E eu tenho uma outra informação para você. Eu falei para ele, o mundo não volta mais. Então, a forma como você trata as pessoas precisa ser diferente, porque o mundo está mudando. Então, tem empresas que acabam me chamando para que eu acho uma coisa muito legal, para montar comitês de diversidade e inclusão. Então, teve uma empresa que me chamou, um amigo meu, falou, Davis, a gente está montando um comitê de diversidade e inclusão. Você pode vir aqui bater um papo com a gente? Eu falei, vou, mas quem tem assento neste comitê? O CEO tem assento? Alguém do C-Level tem assento? Eu falei, não, isso não chegou para eles ainda. Eu falei, cara, então esquece, porque o tom tem que vir do topo. Se o tom não vier do topo, isso vai chegar de uma certa forma que vai acabar se esvairindo pela empresa, que vocês não vão conseguir. Deixa eu conversar primeiro com o seu board. Me arruma uma reunião com o board. Fiz uma reunião com o board, um deles já desceu para o comitê, etc. Aí eu fiz assim, você já tem grupos de afinidades montados? Ele falou, não temos. Eu falei, porque vocês têm ainda coletivos. São os coletivos que trocam informações pelo WhatsApp. O coletivo dos negros, o coletivo dos LGBTQIA+, o coletivo dos mais maduros, etc. Então, vamos começar a trabalhar com grupos de afinidade, se reportando ao Comitê de Diversidade e Inclusão. Esse comitê começa a se reportar lá para cima e vão trazer as demandas de toda a companhia para vocês. Só que vocês precisam responder a essas demandas. Não adianta receber a demanda e ficar quieto. Vocês têm que voltar para as pessoas e falar assim, olha, não dá para fazer agora, mas está na fila e a gente vai tocar isso no próximo ano. Então, tem, assim, vários exemplos. E aqui tem uma coisa que, assim, eu posso estar cometendo um pecado falando isso, porque a gente está falando... eu estou participando de uma live também com consultoria de recrutamento, de hunting, etc. Mas eu tenho um dos pilares da minha consultoria que eu estou testando, que a gente está pilotando com algumas empresas, que é recrutamento e seleção de vagas afirmativas. Só por contratação de vagas afirmativas. Mais nada. Porque teve uma empresa, na semana passada, já vou parar, porque você sabe que eu falo demais. Uma empresa, 2 semanas, ela me perguntou, fez assim, Davis, a gente recebeu uma demanda do nosso conselho, que a gente precisa ter até o final do ano 5 negros na empresa. É uma empresa de 80 funcionários. E ele fez assim, nós precisamos ter 5 negros na empresa, e nós só temos 3. Eu fiz assim para ele, foi a diretora de RH e o diretor executivo que me chamaram. E eu fiz assim, e como você sabe que você tem 3? É cara crachá? Você perguntou? Você fez um censo de diversidade? Você recebeu respostas de autodeclaração? Você pode ter muito mais do que 3. Aí, o que a gente está trabalhando agora num censo de diversidade e inclusão da empresa. Então, tem muita coisa que as empresas estão fazendo agora que não se davam conta que era possível de fazer. E são coisas simples. Não são coisas que mudam o mundo. Mudam o mundo delas, mas são coisas simples. E eu, na minha consultoria, que eu comecei sozinho, hoje nós estamos em 7 pessoas, eu contratei há 2 semanas uma estagiária. Então, pensem, né? Vou contratar uma estagiária. Puxa, eu vou querer alguém sei lá, das top 3 universities com 20 anos, que tenha... Não, eu trouxe uma nordestina de 39 anos, mãe de 2 filhos, que está fazendo uma faculdade de recursos humanos, sei lá, uma faculdade não conhecida lá em Recife, está fazendo uma faculdade lá, com várias dificuldades. E quando eu falei para ela, você vai ser contratada, você vai ser a nossa estagiária aqui na consultoria. É o exemplo do que a Andrea trouxe. Ela começou a chorar, ela falou assim, eu nunca achei que eu poderia voltar a trabalhar. Então, ela está fazendo um trabalho fantástico, uma estagiária de 39 anos, mãe de 2 filhas, e fazendo uma faculdade com todo o sacrifício do mundo, lá em Recife, que é uma família sabe, com poucos recursos. Então, quando a gente olha isso, eu falo assim, não precisa inventar roda. É só fazer o que é certo, é só fazer o que o coração está mandando, é só fazer o que realmente a gente gostaria que fizesse para a gente. Não precisa mais nada disso. Dinheiro na mesa, diversidade é dinheiro na mesa, inclusão está na mesa. Não adianta a gente fazer inclusão começando a corrida de forma, né, já assim trazer...
traz todo mundo igual, traz todo mundo para o mesmo nível, etc. Depois da largada que você vai ver que o final é diferente. Se a largada for diferente, a gente já sabe qual vai ser o final. Davis, olha, eu acho esse produto, né, que você está falando, que é fazer recrutamento e seleção para vagas, para essas posições, né, mas que são, eu acho espetacular. Eu acho que isso é uma coisa que o mercado precisa, né, e acho que vocês vão ter muito sucesso. E eu acho que você citou, né, uma coisa super importante, que é a inclusão. E aí eu queria pegar carona nessa sua fala e perguntar quais são os maiores obstáculos, né, as maiores dificuldades hoje para implementar, para trabalhar com a inclusão. E também como é que vocês têm trabalhado com os líderes das organizações em que vocês estão, porque isso é uma mudança cultural, né? A gente trabalha com crenças das pessoas, a gente trabalha com valores, a gente vê a questão dos transgêneros, né? A gente às vezes trabalha com religião, trabalha com coisas que são fundamentos, que as pessoas trouxeram de base, trouxeram das suas casas. E aí trabalhar com isso de forma a realmente aceitar o outro como ele é, isso exige uma mudança cultural muito grande. Então, eu queria ouvir de vocês, né, quem quiser trazer um pouco como é que vocês têm trabalhado essa mudança de cultura e com os principais líderes que, no fundo, dão o tom, porque isso tem que vir de cima. Assim como a demanda que o Davis disse, né? Tenho que ter mais negros na organização, isso é do conselho. Então, se a liderança não estiver engajada nisso, a gente não consegue fazer. Posso começar? Posso, André, Davis? Por favor. Posso? Legal. Você falou uma coisa muito bacana, Renato, da gente transformar a cultura, né? E aí, indo lá para a cultura, o pessoal fala que são símbolos, sistemas, e, né, pessoas, enfim. Então, eu acho que eu vou pegar um ponto que o Davis falou que é muito importante, que é o dia a dia, pequenas coisas do dia a dia. Isso transforma a cultura, né? Pequenas coisas. Aqui, talvez alguns tenham, né? Os sistemas de RH são variados, podem ser todos. Alguns trabalham com Workday, por exemplo, que é que eu trabalho. E a gente começou a fazer campanha de autodeclaração no Workday, porque foi exatamente isso que o Davis falou. A gente tinha informação, e hoje, né, eu sempre até vergonha de falar, mas a informação que está lá está errada, porque era o cara crachá. A gente olhava a foto e dizia qual era a raça da pessoa. Com isso, a gente estava errando, claro, né? A gente não perguntava para as pessoas. Quando a gente começou a fazer campanha para que as pessoas entrassem no Workday e alterassem, não só a questão da raça, mas identidade de gênero também, e convidar as pessoas, quem quiser, não é mandatório, colocar sua orientação sexual, isso muda uma pequena coisa do dia a dia. Ou quando um colaborador chegou e falou, olha, esse colaborador era casado com outro homem, falou, eu quero colocar aqui meu dependente, mas só tem, aliás, o filho adotado e só tinha pai e mãe. Eu fiquei com vergonha, eu falei, como que a gente nunca tinha olhado no nosso sistema que tinha um campo escrito pai e um campo escrito mãe, não era inclusivo. Ou o nosso plano de pensão, que o match da companhia parava aos 65 anos, eu descobri por acidente. Então, são pequenas coisas, obviamente já mudamos, mas demorei, né, para descobrir. Então, são pequenas coisas do dia a dia que moldam a cultura, porque são aquelas coisas pequenas recorrentes do dia a dia. Ou a questão de letramento, a Andrea falou, né, de não só de treinamentos como viés inconscientes, que muitas empresas já estabeleceram, mas fazer constantes treinamentos grandes, treinamentos em times pequenos, né? A celebração das datas importantes, né? Agora, em março, teve um evento interseccional, a gente falou de vários tipos de mulheres de mais de 50 anos, mulheres negras, mulheres cadeirantes, mulheres lésbicas, porque a gente fez mesa redonda com funcionários da companhia representando esses grupos minorizados, mas para o tripé da liderança, né? Nos nossos 5 pilares de diversidade, né, que a gente tem um para pessoas com deficiência, um de gênero, um de LGBTQIA+, um de 50+, e um de raça e etnia, cada membro do Country Council, que é o nosso comitê, é sponsor de um desses pilares, para dar a importância, para dar o peso, obviamente, às vezes, para aprovar uma verba, quando é necessário, mas para também ouvir,
também, o Davis falou de mentoria, né, que é um defensor da mentoria, para ser mentorado também, para a gente aprender, para a gente saber o que tem que fazer, né, mas principalmente para dar visibilidade para os 5 IADs que a gente tem, para os Employee Resource Groups, né. Então, quando a gente trabalha esse tripé da liderança, dos sistemas e dos símbolos, a cultura começa a se movimentar. Tem que trabalhar no grande, no visível, né, na liderança, e no pequeno, ali né, na coisa do dia a dia, transformando e mudando sistemas pequenos. Isso não precisa de dinheiro, não custa milhões, não, custa poucos reais para fazer uma mudança como essa de sistemas, né? E só para acrescentar, acho que no ponto que você colocou, né, Renata, como que a gente garante mais inclusão? Acho que esse é um desafio que a gente tem, porque, como o Pedro falou, muitas vezes a diversidade já está dentro da empresa e às vezes pela falta que a gente, pelas falhas que a gente tem sistêmicas e de achar que é só cara crachá, a gente não tem o exato diagnóstico da diversidade que a gente tem na organização, mas muitas vezes a diversidade já está lá, né? Como garantir que essas pessoas se sintam incluídas, né, nas diferentes práticas, nas tomadas de decisões, todo o dia a dia que existe numa organização, né? A gente entende na empresa que isso é uma mudança de dentro para fora, né? Não é aquela coisa só de estar no PowerPoint, de só estar lá nas redes sociais, mas como o dia a dia se dá, né? Como as pessoas são tratadas dentro da empresa, né? Como que as decisões por quem vai ser promovido, quem vai ter aumento de salário, como isso realmente acontece no dia a dia da organização. E de novo, eu volto nesse ponto, eu falei já, mas do viés inconsciente, né? Que a gente em inglês usa o termo unconscious bias. E a gente trabalha muito isso com os nossos líderes, a gente tem um programa que é simples, que depois até quem tiver interesse, eu vou ficar feliz de poder compartilhar, onde a gente treina os gestores para que eles tenham uma gestão mais inclusiva, né? Para que eles tenham uma escuta ativa, para que eles tenham mais empatia, para que eles tentem se colocar do lado do outro, para que eles sejam aliados desses funcionários que vêm de grupos minoritários, para que eles possam propiciar um ambiente psicologicamente seguro para as pessoas falarem, para as pessoas manifestarem os seus receios, os seus medos. Então, assim, realmente é um processo de transformação, né? Tem a ver com a cultura da empresa, tem a ver com a liderança, tem a ver com a comunicação, mas a gente, como recursos humanos, eu não sei se temos colegas aqui que não são de RH, mas a gente acaba tendo esse papel de apoiar a liderança, porque muitas vezes os líderes também não sabem o que fazer. A gente teve um caso recentemente de um funcionário nosso que durante a pandemia passou pelo processo de transformação de gênero, e eu até comentei com a Renata, quando a gente estava se preparando aqui para essa live, ele ficou vários meses participando das reuniões com o time com a câmera fechada, só participando por áudio, e num dado momento, no meio da pandemia, ele abriu a câmera e ele tinha sido contratado como homem, né, e se apresentou daí transformado como mulher, e pedindo para a empresa ajustar o nome social dele, ajustar o e-mail e tudo mais. E o gestor veio em pânico para a gente, não por uma questão de preconceito, mas por não saber lidar, né? E buscar amparo e buscar direcionamento e como tratar com respeito, como tratar de forma inclusiva, como garantir o respeito desse profissional perante os outros. Então, passa por muitas questões, né? E esse treinamento é bacana porque tem essa questão do ambiente psicologicamente seguro, que se refere não só a esse exemplo que eu estou dando aqui do caso do transexual, mas se refere a tudo, diferentes religiões, né, diferentes origens, etnias e por aí vai. É um espectro bastante amplo quando a gente trata desse assunto. André, você falou um tema muito legal de religião, né? Que poucas vezes a gente cita a religião também como sendo um desses temas diversos que a gente precisa incluir, né? Eu acho que é super importante. Você falou 2 vezes ou 3 vezes já de vieses, e eu entendo perfeitamente, porque é uma das preocupações que eu tenho, principalmente quando eu estou falando em algumas empresas, com o RH das empresas ou com a liderança da empresa, o RH o viés de afinidade. Quer dizer, aquele gestor, aquele líder que contrata alguém realmente que, quando você olha, parece um sobrinho dele, parece um primo dele,
né? Quando você vai ver, nasceu na mesma cidade, frequentou o mesmo clube, tem os mesmos amigos, tem o mesmo carro, eu já vi isso, até o mesmo carro, torcem para o mesmo time de futebol, quer dizer, cadê a diversidade? Como é que você está incluindo se você não está vendo esse viés, né, que ela tem? Então, a gente precisa falar disso, porque todos nós aqui nessa live, sem exceção, temos preconceitos. Nós temos nossos vieses. O que a gente precisa fazer é brigar todos os dias contra eles. Mas nós temos isso, todos nós temos, é inevitável, tá? E quando eu falo de inclusão nas empresas, eu falo, repetindo, né, mentoria, né? Eu acho que tem que preparar a empresa para receber o diverso, tem que preparar, tem que acolher quem está chegando, que é a inclusão, e tem que fazer mentoria. E como o Pedro trouxe também de uma outra forma, é muito legal quando eu trabalho com empresas que eu faço mentoria reversa. Eu coloco quem está chegando para fazer a mentoria junto à mentoria do gestor, que não tem a mínima ideia da realidade do outro lado, não tem a mínima ideia. E acabo fazendo assim, letramento, né? Letramento, liderança inclusiva, comunicação inclusiva com a liderança propriamente dita e também com a RH. Eu acho que é muito importante o RH, as pessoas de recrutamento e seleção, terem isso claro, como é que é fazer inclusão, como é que é você trazer o diverso, porque se você traz o diverso, se você não inclui, não cria raiz, a pessoa vai embora, a pessoa não fica, e a gente pede para o mercado, porque o mercado está sedento por essas pessoas. Eu tive uma consultoria recentemente que me procurou, e fez assim, Davis, eu estou com um cliente que está procurando, desse tipo, ele falou para mim, uma diretora negra de logística. Precisa ser uma diretora negra de logística. Você conhece alguém? Eu falei, bom, me fala um pouco mais do perfil. Ele fez assim, não, ela precisa ser fluente em inglês, fluente em francês, porque a empresa tem uma operação na França, tem que ter 5 anos de experiência no exterior, MBA não sei onde, eu falei assim, meu amigo, espera um pouquinho, vem junto comigo, vamos até uma árvore e vamos pegar uma fruta pronta. Não existe. Às vezes não existe. Por que você não traz uma pessoa com 2 ou 3 anos para você formar essa pessoa e daqui 2 anos você vai ter essa fruta pronta? Então, tem muito trabalho para a gente fazer, como RH, como consultoria, como tudo isso, porque a gente precisa começar. E tem que começar, senão... Tem empresa que fala para mim assim, Davis, nossa, vamos começar a trabalhar esse ano sei lá, com diversidade para negro, LGBTQIA+, mulher, maduro, PCD. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Começa com 2. Qual que é a tua maior dor? Qual que é a tua maior necessidade? É mulher em cargo de liderança? É negro em cargo de liderança? Vamos pegar isso esse ano. Sabe? PCD, LGBTQIA+. Eu estou aqui chutando, pode ser o inverso, tá? Vamos pegar para o próximo semestre, porque se você fizer tudo de uma vez, você não vai conseguir. É muito difícil a empresa ter comitês funcionando, tudo funcionando e ainda ter operação para tocar. Tá? É isso mesmo. Eu queria fazer uma pergunta aqui da Neuza, né? Inclusive abrir para todos, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser escrever aqui ao lado, eu vou intermediando. A Neuza pergunta como é que vocês percebem as empresas hoje mais preparadas ou não para o acolhimento para profissionais como homossexuais, por exemplo. Né? Eu acho que a gente já falou um pouco aqui, a Andrea trouxe um exemplo, né? Uma situação até do líder, de como lidar, de como gerenciar isso, mas como é que vocês percebem de uma maneira geral? Não sei se o Davis tem contato com várias empresas, mas mesmo, né, vocês que fazem parte de grupos de recursos humanos em que esse tema, sem dúvida nenhuma, é debatido, como é que vocês estão vendo? Bom, não sei, você me citou, eu vou começar e já passo a bola. Eu acho que, assim, o que eu via há alguns anos e o que eu estou vendo hoje é uma outra realidade. É uma outra realidade, sabe? Uma realidade que você vê o próprio executivo sendo LGBTQIA+.
o próprio executivo entendendo qual é a diferença, qual é a importância de trazer o diverso para a empresa. Então, eu vejo uma força muito grande, por isso que eu falo muito dos grupos de afinidade, porque eles fazem barulho, todo mundo faz barulho. Foi o que eu falei dos negros, que eu nasci negro, eu sou negro, eu vou morrer negro. Eu escutava coisas há 40 anos, quando eu comecei a trabalhar, aliás, há 44, eu comecei a trabalhar com 16 anos, classe média baixa, escola pública, faculdade de terceira linha, tudo isso, eu comecei a trabalhar com 16 anos, meu primeiro emprego, meu apelido era Dominó. Dominó. Então, eu passava pela empresa, ô Dominó, faz o favor para mim. Eu era estagiário. Dominó, faz o favor para mim, ô Dominó, não sei o quê, ô Dominó. Chegou uma hora que eu perguntei para uma das pessoas que eu já tinha um pouco mais de afinidade, eu falei assim, por que me chamam de Dominó? Ah, Davis, você é preto com pinta de branco. Você é um dominó. Eu fiz assim, foi a primeira e última vez na vida que alguém me colocou um apelido. Eu nunca mais permiti que me colocasse um apelido também. Então, acho que isso vem muito do diverso, de se colocar. E aí eu não sou militante de levantar bandeira, de gritar com todo mundo, não sei o quê, é com muita delicadeza. Começaram a me chamar de Dominó. Ô, Dominó, eu falei assim, não, meu nome é Davis, por favor, não me chame mais de Dominó. Uma semana depois, ninguém mais me chamava de Dominó. E pronto, acabou. Mas eu não percebia que aquilo, quando eu soube o que era, aquilo me tocou de uma forma tão dura. E eu falei assim, nunca mais vai acontecer isso comigo. Eu tenho certeza que isso acontece com os minorizados também. Tá? Que a gente precisa se posicionar. Eu não estou dizendo brigar, eu não estou dizendo voar no pescoço, eu estou dizendo se posicionar. Falar com RH, falar com a área de compliance, a empresa que tem, falar com o jurídico, a empresa que tem, fazer uma reclamação no canal de manifestação, se a empresa tem. As pessoas têm que se posicionar, não dá mais para ficar quieto, porque o mundo mudou. Eu vejo da mesma maneira, eu concordo com o Davis 100%. Eu acho que é zeitgeist, né? O espírito do tempo. A gente está vendo que, seja por moda, seja por medo de reputação, seja porque acredita, seja porque finalmente percebeu o benefício que tem, que são muitos, né? Benefício no P&L na empresa, no bottom line, lá no lucro, né? Ou que vem de inovação, ou vem de ter um ambiente com segurança psicológica que atrai os melhores talentos. Então, as empresas estão se movimentando, obviamente, em graus diferentes de maturidade, tem empresas mais ou menos avançadas, o que é normal. Se eu olho a nossa própria jornada na Sanofi, há 5 anos atrás, quando entrei na companhia, eu completei 5 anos agora, o nosso comitê de diversidade era só gênero, só se falava de gênero, nem chamava comitê de diversidade, era comitê, não me lembro o nome, mas alguma coisa de mulher, né? E hoje a gente tem os 5 IRDs estabelecidos, temos um engajamento, mas na verdade, quanto mais a gente faz, mais tem para fazer. Eu realizo o quanto falta ainda para fazer, o quanto a gente ainda precisa transformar. Eu não saberia nem te dizer em que escala de 0 a 10 a gente está, mas a gente está em algum lugar. Mas passa muito por uma jornada pessoal da liderança, né? O David falou disso agora há pouco tempo, a Andrea também. Eu acho que eu sou um preconceituoso em desconstrução. Eu sou menos preconceituoso do que eu era ontem, né? Não vou deixar de ser até o fim dos meus dias. Espero que meu filho e meus netos, né, sejam menos do que eu. Talvez um dia a gente não precise ter comitês de diversidade. Algumas empresas já estão deixando de ter comitês, né, para cada recorte, tendo comitês interseccionais, porque já estão num estágio de maturidade maior. Mas nesse aspecto o importante é não parar, é fazer, errar, aprender. Perdão, não dá para gente. Eu costumo dizer o seguinte: você é um ativista ou um aliado ou uma aliada. Não dá para ficar como espectador. Né? Você pode ser ativista, né? Eu, no caso do etarismo, sou ativista. No caso dos outros, eu sou aliado das outras, né, dos grupos minorizados. Agora, não dá, a opção não pode ficar calado, não pode ficar espectador, e as empresas, a mesma coisa, a empresa é como, né, uma junção de pessoazinhas. Então, se cada um de nós não pode ficar passivo ou passiva, a empresa também não pode ficar como espectador, porque vai ter problema de reputação, vai perder oportunidade de negócio,
né, vai deixar de recrutar os bons talentos ou vai pagar muito mais caro, porque ninguém quer ir para uma empresa que tem uma cultura que não é boa, ou uma cultura que não tem segurança psicológica, então vai pagar muito mais, né, e não vai reter, e vai ter que, né, comprar os talentos, né, de novo. Então, acho que sim, as empresas estão se movimentando muito, muito rápido. Eu não sei, André, se você quer acrescentar alguma coisa. Eu tenho uma outra pergunta aqui, talvez eu possa até, enfim, talvez até você possa começar respondendo, mas, enfim, que dicas que vocês dariam para empresas pequenas, né? Para que elas possam mudar essa realidade sem programas elaborados, sem comitês, sem... Então, que dicas que vocês dariam para essas empresas? Bom, só retomando a questão anterior, eu super concordo com a opinião do Davis e do Pedro. Olhando a pergunta foi voltada à questão dos homossexuais, né? Eu também acho que hoje as empresas estão muito mais preparadas e, enfim, a gente está, graças a Deus, vendo uma evolução bastante consistente nesse sentido, não só com relação a LGBTQIA+, mas com relação a todos os talentos aí provenientes de grupos minoritários. Com relação a dicas para empresas menores, acho que o Davis aqui como consultor com certeza é a melhor pessoa para trazer esses pontos, mas pelo que eu vejo, né, das práticas que a gente conseguiu implementar hoje na empresa e conversando com outros colegas de mercado, acho que o ponto número 1 é ter o buy-in da alta liderança, né? Seja o dono da empresa, seja o CEO, seja o board aí de executivos. É fundamental que essa alta liderança tenha essa conscientização para poder suportar o comitê ou o grupo de pessoas que vai ter um foco para a promoção de diversidade, de equidade, de inclusão. E acho também fundamental que as batalhas sejam escolhidas. Acho que o Davis também trouxe esse ponto de que não adianta sair dando tiro para tudo quanto é lado, de uma forma desestruturada, só para dizer que, olha, contratei um PCD, contratei um menor aprendiz aqui, contratei um negro. Não, eu acho que precisa ter um foco, precisa entender qual é a estratégia, né? Precisam ser colocadas metas que sejam mensuráveis, atingíveis, para que a empresa acompanhe e para que a empresa também consiga ver uma evolução naquela jornada. E eu acredito que também a parte da comunicação junto à organização como um todo, né, seja fundamental. Ou seja, uma vez que a empresa definiu o foco, tem o buy-in do alto executivo, do CEO, do dono, existe um norte, existe uma estratégia, que isso seja comunicado para a organização de uma forma bastante clara, bastante ativa, para que todos os funcionários percebam esse movimento, né, de equidade, de inclusão, de diversidade e possam remar na mesma direção. Eu acredito que seja isso. Muito bom, André. Acho que você trouxe muitos pontos importantíssimos aqui. Eu teria duas colocações adicionais. Gostei muito do ponto da André, que ela falou de comunicação. Comunicação é realmente muito importante, mas eu trabalho com empresas de todos os tamanhos, tá? E empresas pequenas, se a gente pegar empresas pequenas, o CEO, o CFO e o head do RH, às vezes é a mesma pessoa. Tá? Às vezes é a mesma pessoa. Então, se ele não entender o que tem que ser feito, não vai ser feito. Então, a primeira coisa que eu falo com essas pessoas é: entenda o seu cliente. Quem você atende? Para quem você vende? Se você trouxer uma pessoa diversa, incluir na sua empresa para atender esse cliente diverso, como é que vai ser? Será que você não vai vender mais? Será que você não vai trazer um produto diferente para esse público diferente? Porque o Brasil é um país diverso, os clientes são diversos, então a empresa precisa ser diversa também. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Você precisa conhecer seu público, porque por vezes é uma empresa de 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, e você não tem toda uma estrutura para fazer isso. E a segunda dica que eu dou é contrata com o Duru que a gente ajuda. Tá? É só isso. Tá ótimo, muito bom. Tô brincando. Muito bom, tá valendo, David.
E eu queria, a gente, assim, tem 1 minuto, né, basicamente, para fechar, mas eu acho que vale a pena estender mais 5 minutinhos aqui, porque eu queria que o Pedro trouxesse, né, eu falava, Pedro, você é um grande defensor da bandeira do etarismo, né, e você tem se aprofundado cada vez mais nesse tema. Então, por que você escolheu essa bandeira? Né? Você trouxe alguns dados, algum data analytics ontem na nossa conversa, e eu queria que você compartilhasse aqui. Né? Por que essa bandeira tão forte que você vem carregando? Por que você acredita na relevância dela? Não, legal. Obrigado aí pelo espaço. Não, na verdade, por conflito de interesse, causa própria, né? Com quase 58 anos, eu tenho que falar, né, defender o meu emprego, né? Não, mas brincadeiras à parte, é porque, eu, na verdade, eu falei, eu acho, aqui há pouco, né? Eu comecei a sentir, né? Todo mundo passa por uma jornada pessoal, e a minha não foi nem um pouco diferente. Eu comecei a ficar mais sensível quando eu comecei a ver que eu era, né, alvo de preconceitos, né? E eu falo com muito orgulho a minha idade, eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, em todos os aspectos. Com meus defeitos também, mas quando eu comecei a ver, por exemplo, casos reais na companhia, onde naqueles desenhos de talento, eu falo, nossa, temos aqui 2 pessoas 50 a mais, alto potencial, precisamos olhar isso. Eu comecei a ver que, nossa, mas por que não? Pode ter pessoas classificadas como raipos, né, que tenham 50 a mais. Comecei a ver isso, ou falar assim, não, aqui, olha, eu não vou falar sobre esse caso, porque isso vai revelar a minha idade. Eu falei, caramba, qual o problema de revelar a idade, né? Eu não tenho nenhum constrangimento de dizer a minha idade, por que eu não revelaria? Mas, basicamente, porque a pirâmide está invertida. Não é que vai inverter, já está invertida. A gente já vê isso. A gente está vivendo mais, está vivendo com mais saúde, não fez poupança, vai precisar continuar trabalhando, porque não vai ter poupança para viver o tanto que a gente vai viver depois da suposta idade da aposentadoria. E as empresas estão dormindo, não estão percebendo isso. E o que vai acontecer? Internamente, os talentos de mais 50 anos estão sendo empurrados para o mercado, com condição de trabalhar, com saúde, né? E a gente tem, eu falo, com talent acquisition, né, recrutamento, quem está com recrutamento, a gente está pescando num laguinho que está secando, que é dos programas de estagiário e trainee, porque se a pirâmide inverteu, a gente já tem esse laguinho fechando, né, secando, e tem um lago que está crescendo, que é o lago dos 50 a mais. Bom, vamos pescar no lago dos 50 a mais, onde tem um monte de gente boa, talento, né? É uma questão puramente de lógica, né, de vantagem competitiva, as empresas olharem para esse pool de talentos, que são diversos, de todas as raças, de todas as orientações sexuais, né? e pescar nesse lago. Então, eu estou querendo me posicionar na frente da concorrência, estou querendo ir lá e fazer com que, né, aí eu sou ativista mesmo, além de trabalhar em causa própria, estou querendo fazer com que a gente possa ter uma vantagem, aprenda a recrutar 50 a mais, que a gente ainda não aprendeu. Hoje, quando olho para a companhia, os 50 a mais da Sanofi são homens brancos, na grandíssima maioria são homens brancos, porque eles estão na Sanofi há muito tempo, né? Que não é que entraram com mais 50 anos, ainda estão lá, entraram com 20, 30 anos, mas estão lá na época que predominavam homens brancos, e a gente está fazendo um esforço imenso a gente aumentou 1 ponto percentual, né, na nossa contratação de pessoas 50 a mais, temos estagiários de 51 anos, mas são exceções, agora a gente quer ir para o atacado, a gente quer contratar mais pessoas, porque, além de todos os benefícios em termos de inovação, se o teu cliente, se o teu consumidor tem mais de 50 anos, se a pirâmide inverteu na população brasileira, né? O Brasil está fazendo em 20 anos o que a França levou 100 anos para fazer, que é passar para 20% de populações de mais de 60 anos, né? Então, assim, se você quer servir, seja paciente, no nosso caso, né, de empresa farmacêutica, seja consumidor, seja lá o que for, você tem que ter esse reflexo dentro da companhia. É uma questão de business. Mas, assim, em 1 minuto, eu não falei 1 minuto, falei uns 5, mas é isso, Renata, é questão de bom senso de negócio e de fazer a coisa certa, porque a diversidade é a coisa certa sempre. Pedro, eu compartilho com você a dificuldade, às vezes, de trazer os 50 a mais para as empresas, né? E da gente estar pescando num lago que está secando. Né? E aí eu acho que também tem uma outra questão, que é os 50 a mais também tem outros interesses, né? A gente falou sobre isso rapidamente ontem. Então, as pessoas também querem jornadas de trabalho diferentes. Não todas, mas, enfim, algumas querem. Elas querem unir a outras coisas que elas gostam de fazer. Enfim,
como adaptar isso para a realidade das empresas, né? Quer dizer, será que são jornadas menores? Será que são formas de trabalho diferentes? Como é que vocês enxergam isso? Eu posso começar e depois passo para a André e para o Davis. Eu acho que tem tudo a ver com 50+, o trabalho flexível, híbrido, o nome que a gente queira dar, né? Seja por uma questão de localização, porque muita gente, depois de 50 anos, quer ter mobilidade geográfica mesmo, quer trabalhar perto da família, voltar para suas cidades, enfim, isso é muito bacana. E seja para conciliar interesse. Depois de um determinado momento da vida, você quer fazer uma outra faculdade, você quer cuidar da família, você tem outros interesses que ao longo da vida você foi postergando e chega um momento que você quer conciliar vários interesses. O trabalho continua tendo um papel muito importante, seja por questão financeira, seja por questão social, seja questão de desenvolvimento, né, da saúde, todas as nossas saúdes, mas não é a única interesse da vida. Então, a gente tem feito, e aí, lá no meu papel de embaixador da Labora, a Labora é uma ITATEC aí que estou junto com outros colegas de RH sendo embaixador para fazer o formato flexível de trabalho, que aí é muito bacana e permite que a gente resolva essa equação. Estamos no início, estamos errando, aprendendo, vendo como formatar isso, mas tem dado muito certo também, né? E não é só para 50+, porque essa demanda vem de todas as gerações, mas que para os 50+, cai perfeito, né? Por causa dessa necessidade de conciliar diferentes interesses. Então, eu acho que essa é uma batalha que passa por mudanças de legislação, passa por uma série de questões muito, muito profundas que a gente ainda está cracking the code aí, mas vamos chegar lá. Eu entrei aqui no meio, eu não sei se a André ia falar agora, mas concordo muito com o Pedro. Eu, com os 60 que eu fiz, eu saí do mundo corporativo com 55, achando que eu ia ficar no sítio, brincando com os cachorros, e eu falei assim, eu não vou aguentar. Eu preciso escrever um outro capítulo na minha carreira. Então, eu acho que os 50+ precisam escrever um outro capítulo na carreira. Porque você trabalha, né? Você trouxe que da área da saúde, etc., a tecnologia, o cuidado médico, a saúde das pessoas. Quem sai com 50 anos da empresa, se viver até os 90, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai ficar maluco. Então, eu acho que a gente tem que pensar realmente nos 50+, nos 60+, com essa flexibilidade, com uma flexibilidade de tempo, de horário, de localidade, poder trabalhar no sítio, poder trabalhar perto da família, como você trouxe, voltar para o interior, que tem muita gente que quer voltar para o interior. Por que não? Porque essas pessoas com 50, 60 anos têm uma coisa que a gente precisa muito, que é a experiência, que é a troca, que é a mentoria, que é chegar perto e falar assim, vem cá, se você continuar por aí, você vai fazer uma besteira, que eu já passei por isso. Se você continuar, você vai passar por isso também. Deixa aqui, vamos voltar 2 casinhas, aqui a gente anda de novo daqui a pouco, porque você está fazendo uma besteira. Isso é muito importante para as empresas. Não é aquele cara que vai sair correndo, que vai visitar 10 clientes por dia, que vai fazer nada, mas se ele visite 1 por dia, sabe, com a experiência dele, ele pode trazer, ele pode conquistar conta, ele pode levar alguém junto e ele ensinar para as pessoas como se conquista um cliente, como se vende, como trata as pessoas, não correndo, achando que todo mundo está com pressa. As pessoas estão com muita pressa, mas a pressa não vai ser bom para isso. Então, concordo plenamente contigo. E eu não sei se vai ser minha última fala, talvez, eu queria, assim, com toda a minha... logicamente, agradecendo, né, que foi fantástico o que nós fizemos, mas eu estou atualizando meu currículo e estou passando para você, Pedro, e passando para a Andréia também. Vou atualizar meu currículo e passo para vocês, viu? Vamos disputar, Pedro, vamos disputar. Pode mandar. Olha, não, eu queria agradecer muito vocês, acho que foi realmente muito... Primeiro de tudo, acho que foi muito gostoso, né, ouvir, e muito fluido. Queria agradecer muito, em nome da Soul, vocês terem participado e trazido ideias tão boas, né, terem disponibilizado aí toda essa experiência riquíssima que vocês têm. Queria agradecer aos nossos participantes, aí tivemos uma média de participantes muito boa. Muito obrigada, foi um enorme prazer, um privilégio para a gente poder recebê-los aqui nesse bate-papo. Gente, boa noite para todo mundo, e temos uma próxima live para falar do tema, e aí a diversidade sob a ótica do conselho,
e aí trazendo conselheiros, que são, acho que conselheiros que conhecem também muito esse tema no dia 12 de maio, nesse mesmo horário. Eu vou mandar invite aí para todo mundo, tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Um abraço. Obrigada, Tchau. Pedro, Davis e Tchau, Andréia. boa noite. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, obrigado. Tchau.